Olha, você já teve aquela sensação que a sua carreira profissional não decola? Já teve vontade aí de desistir de tudo porque passa tempo, o tempo não para de passar e você tem aquela sensação de inércia que não está saindo do lugar e que não está decolando? Então calma, você precisa fazer uma pergunta a si mesmo. Será que eu realmente estou encarando, sabendo o momento de encarar o processo? Olha, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Elder Eugênio de Oliveira. Eu sou diretor técnico da Acesso Gestão, palestrante por paixão e profissão, administrador e especialista em gestão estratégica de pessoas e de compras. Se você é novo ou nova por aqui, não perde tempo. Já faz a sua inscrição no canal e assina aí. Coloque esse sininho de notificações para ficar ligado e ligada. Toda semana tem trecho de palestra aqui com temas relevantes para a sua carreira, para a sua empresa e muito conteúdo bom. Então fica ligado. Eu quero trazer a você nesse instante um trecho da nossa palestra Encarando o Processo. Sabia que tem muita gente que desiste no meio do caminho porque não entendeu ainda que está exatamente no meio do processo. E esse processo é um tanto quanto custoso, vai exigir algumas habilidades e algumas competências que você precisa desenvolver. Por isso, eu quero tratar com você nesse momento de alguns pontos que são aí primordiais para que a gente entenda e encare esse processo nos olhos e entenda aonde a nossa carreira está nesse momento. Se faz sentido para você, então fica comigo até o final desse vídeo. Olha, entendendo a dinâmica, vamos entender um pouco melhor o que é isso. Eu gosto de chamar de sair do ponto A para o ponto B. Quando você coloca uma meta, aí, seja para a sua trajetória profissional dentro de uma organização, seja para a criação de uma empresa, né? Você está traçando aí sair de um ponto A para ir para um ponto B. E nós temos aí realidades distintas, né? Você pode estar vendo aqui. A primeira linha é a mais comum. Você sai do ponto A para o ponto B, mas é cheio de percalços, cheios de desafios, né? Por isso essa linha está toda retorcida. Agora aí o exemplo 2 é o exemplo que todos nós queríamos, né? Mas é o mais improvável, que é aquela linha toda regular aí, toda bonitinha, aquele caminho rápido, aquele caminho aí que nos leva ao objetivo de maneira rápida. Mas vamos entender por que a maioria passa pela primeira situação de ponto A para ponto B e não pela segunda. E para poder ter esse entendimento, vai ser muito necessário que nós entendamos aí o que é meu ponto A, o que é o meu ponto B. E para exemplificar melhor, vamos fazer o seguinte. Ponto A. O ponto A é o quê? É o estado onde você despertou para a mudança. É seu status quo. O que acontece? Quando você despertou ali e criou uma meta na sua vida. Olha, dentro dessa organização eu almejo um cargo de gerência. Eu almejo um cargo de coordenação. Então você teve aí aquele despertar. É uma meta que você iniciou. Ou então, quero empreender, quero ter o meu negócio próprio. Você está ali, identificou o seu ponto A. Onde você está agora? Qual que é a sua situação? Você tem condições para chegar a esse cargo almejado? Você tem condições para abrir essa empresa? Então o primeiro ponto é esse, identificar o meu ponto A. Qual é a minha condição hoje? Quais são as minhas ferramentas, minhas competências? Qual é o meu estado atual? Identificado o ponto A, nós passamos para o ponto B. E o ponto B é o quê? O meu objetivo. Ponto B é onde você quer chegar. Então o que acontece? Você vai ver, olha, eu quero criar a minha empresa, eu quero ter o meu negócio próprio. Então é o seu ponto B. Eu quero um cargo aí de coordenação, eu quero um cargo de gerência, eu quero se deixar chegar até a direção dessa empresa. É o ponto B. Agora, esse processo de saída do ponto A até o ponto B é onde você vai ter que laborar bastante, você vai ter que investir. E muitas pessoas estão exatamente nesse processo. Só que a ânsia, aquela ansiedade de chegar no ponto B, de chegar no resultado, às vezes faz com que você vá desanimando no decorrer do percurso. Vamos dar alguns exemplos aqui. Se você almeja aí um cargo de direção, um cargo de liderança na sua empresa, você precisa acumular bagagem para isso. Você vai ter que se qualificar de maneira técnica, vai ter que vivenciar algumas experiências, vai ter que ir somando em um conjunto de habilidades até se qualificar e estar pronto para esse cargo.
Se você quer abrir um negócio próprio, você precisa ter know-how naquilo e muitas vezes isso demora anos para poder aprender. Você precisa aí ter investidores ou ter um capital de início e isso é o processo. Esse processo aí demora um pouco. Mas para a gente entender um pouco mais, por quê? Por que que esse processo aí é o calcanhar de Aquiles e faz muita gente desistir de sonhos? O processo. Quando nós falamos disso, nós temos que entender que o prazo, ele incomoda muito a gente. Principalmente numa geração tão imediatista, né? Com o advento da internet, tudo é para ontem, tudo acontece a toque de caixa. Mas com o processo de construção de carreiras e de empreendimentos, não funciona assim. Você vai ter aí prazos de curto, médio e longo prazo. Na maioria das vezes, nós vamos tramitar aí entre médio e longo prazo. Ah, mas eu já vi pessoas que em um curtíssimo espaço de tempo abrem a sua empresa, conseguem galgar posições e realmente acontece. Só que nós temos que expandir a nossa mente e entender que o crescimento a curto prazo, ele pode ser até interessante encher os nossos olhos, só que ele também traz muitos desafios. Quantas empresas nós vemos aí quebrar porque não estavam preparadas para esse crescimento de tão curto prazo e não estavam aí com as competências necessárias para guiar o seu negócio. Quantas pessoas assumem aí cargos de liderança e muitas vezes não dão certo porque ainda não tinham know-how, não tinham experiência. Então, o curto prazo é necessariamente ruim? Claro que não, mas ele também tem os seus desafios. Agora, quando você parte para o longo e para o médio prazo, você chega já de uma forma maturada, já com uma certa maturidade. E quem sabe você que está querendo desistir de tudo aí da sua carreira, da sua empresa, você está exatamente nesse processo, que parece não acabar nunca. Esse processo que você vai ter que aprender a sofrer. Porque olha, ninguém vira um mentor de sucesso sem ter vivido muitas experiências, sem ter acumulado muita bagagem. Ninguém vai ser um empresário de sucesso se não tiver tentado muitas vezes aí e aprendido com diversos erros. O fator que complica muito é esse imediatismo. E às vezes você está prestes aí a chutar o balde, popularmente falando, e você está aí a poucos metros da linha de chegada. Você precisa encarar esse desafio e encarar o processo. Muitas vezes não é o tempo, não é a inércia que você está vivendo, mas na verdade é o processo que você está atravessando. E esse processo de maturação todo profissional precisa ter. Então você precisa entender e realmente mudar seu mindset para encarar esse processo como uma ferramenta de progresso. E olha, um detalhe, 3 elementos aí vão ser essenciais para que você consiga encarar esse processo olhando nos olhos e não se desesperando, né? Vamos entender. Olha, o primeiro deles eu gosto de sempre focar a disciplina. Muitas vezes, aquele atleta, aquele corredor, aquele campeão de natação, ele não está com vontade de treinar, ele não está com vontade de fazer as mesmas coisas sempre, mas ele faz. Muitas vezes você não vai estar mais com paciência para estudar, para encarar um novo curso, para se qualificar. Afinal de contas, você já está pensando, olha, eu estou na segunda pós-graduação, eu já fiz o meu mestrado e a carreira não decola. Olha, eu já fiz tanto network, já participei de tanta palestra e não consigo pôr a minha empresa para frente. Mas olha, você não pode parar. Se você parar, é simplesmente uma grande desistência. E isso não vai te levar a lugar algum. O conhecimento ele precisa ser abastecido sempre. Quando um atleta ele quer galgar o pódio, ele sempre vai estar ali, ó, batalhando. Por mais que ele não queira, o corpo dele diz não, mas ele continua naquela disciplina. Vai repetindo, repetindo. E ele não espera muitas vezes alcançar aí 3, 4 segundos na frente do seu concorrente. Se ele melhora 1 milésimo todos os dias no conjunto da obra, ele vai ter um baita resultado. Então nós precisamos entender isso. A disciplina, ela vai nos levar a lugares altos, mas nós precisamos encará-la, mesmo que haja dor, mesmo que exista sofrimento, você vai ver que é uma melhora contínua e você vai conseguir chegar no seu objetivo. Agora, para isso a gente precisa de quê? Perseverança. Além da disciplina, a perseverança ela é essencial. Por quê? Você vai ter que realmente continuar naquele seu foco, mesmo que as coisas não estejam indo na velocidade que você queira. E ter essa maturidade de entender que muitas vezes você está dentro do processo, você não está no fracasso, você está dentro do processo
de maturação da sua empresa, de maturação da sua carreira, e isso vai envolver muito o quê? Acertos e principalmente erros. Esses erros são corrigidos, que vão gerar novos erros e mais erros. E não é se acontecer o erro, é quando acontecer. Então esteja preparado para o quê? Ser persistente, não desanimar com as primeiras pancadas, não desanimar com os primeiros erros, porque eles estão te moldando para chegar no lugar onde você almeja. E por último, porém não menos importante, você vai ter que trabalhar o termo da moda, né? Resiliência. Quando você fala de resiliência, aí a tradução, o significado do termo, quando você fala, olha, esse material aqui é muito resiliente, é a capacidade que ele tem de sofrer alguma pressão, alguma deformação, mas voltar ao estado original. E isso você precisa praticar na sua vida. Todas as pressões que você sofrer, seja a falta financeira, seja a carreira que não decola no tempo que você quer, você é uma pessoa, você é um humano, você vai sofrer essas pressões. E como esse material, você também vai se deformar emocionalmente. Tem dia que é vontade de chorar, vai e chora. Tem dia que é vontade de ficar deprimido, fique, mas que isso não venha parar você, que você seja resiliente. Você toma essas pressões, mas volta ao seu estado original. O seu estado original de quê? Busca, perseverança, de ousadia para correr atrás do seu objetivo. É uma tremenda hipocrisia pensarmos que não sofreremos nesse processo. O processo ele vai te deformar emocionalmente, mas quando você vai ficando cada vez mais resiliente, você começa a chorar menos, se lamuriar menos, ser menos murmurador, menos murmuradora, e sua habilidade de voltar ao estado original, que é o foco, vai só aumentando. Então essa tríade aqui é de muito sucesso, disciplina, perseverança e principalmente resiliência. Mas falando um pouquinho mais ainda desse processo que talvez você está se identificando, está mergulhado, mergulhada nele, por que a maioria desiste? E olha, é em toda parte a maioria desiste. Não estão preparados para suportar processos. O processo ele vai exigir de você aquela tríade que nós acabamos de falar, mas vai exigir também um apetite maior. Quem aguenta processos tem apetite por aquela meta e não vai desistir à toa. A maioria fica no meio do caminho porque não se treinou, não se preparou para encarar esses processos. E é o momento que você precisa aprender a sofrer. O processo de maturação ele é lento, ele é demorado, até mesmo quando é curto prazo, os objetivos alcançados, como falamos logo atrás, têm as suas armadilhas e você precisa entender isso para chegar no seu objetivo. E quando nós chegamos nesse objetivo, sabia que tem gente que quando chega nesse objetivo, vê que não era nada daquilo que queria? Tem pessoas que abrem uma empresa aí, mas depois olham, não é, experimentei aqui, não gostei, isso não é o foco, não é a paixão da minha vida. Pessoas que se matam para chegar num cargo de coordenação, de gerência e depois ficam depressivas porque aquele sonho encantado não era a mesma coisa. E agora, sabe o meu conselho para você? Hora de se reinventar. É hora de pensar diferente. Você precisa se dar segundas chances. Você não pode simplesmente fechar a sua cabeça e pensar, a minha vida é um único tiro, é uma única possibilidade. O mundo tem várias possibilidades. Se você percorreu uma meta, saiu do seu ponto A, entendeu o processo, aprendeu a sofrer o processo, chegou no ponto B, mas o ponto B, quando você viu, não era bem aquilo que você queria. Olha, é hora de se reinventar. É hora de explorar novas habilidades, novos potenciais, porque você sim é uma fábrica de talentos. Precisa se descobrir e precisa se equipar com a resiliência, a disciplina, o foco necessário e principalmente a sua perseverança. Olha, você gostou do conteúdo até aqui? Se gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas aí que estão pensando que estão no fracasso, mas na verdade estão atravessando o processo. E claro, se você gostou do trecho dessa palestra, já imaginou ter ela por completo dentro da sua empresa, é mais fácil que você imagina. Os contatos estão aqui, faça um contato com o Acesso Gestão, vai ser um prazer estar na sua sala de treinamento ou então ter você na nossa sala de treinamento e compartilhar aí uma visão de excelência, uma visão de quem quer progredir e que aceita e entende o processo de maturação da carreira. Eu te vejo no próximo vídeo, fica atento no canal aqui, um grande abraço e até lá!